Se tem dois ou três aqui que querem a mesma coisa, e essa coisa é o que Deus quer derramar, meu amigo, já era, estamos feitos aqui, aleluia. Abre em Mateus capítulo 16, versículo 13, por favor. Para quem não me conhece, né, meu nome é André Brisa, todo mundo me chama de Brisa, menos o Rafa que está no som, que me conhece de moleque, ele me chama de André, mas pode me chamar de Brisa, tá? Mateus 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, verso 15, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Deixa aberto aí esse texto que a gente vai caminhar um pouco mais nele, mas imagina só essa cena. Eu gosto de ler a Bíblia, não sei você, mas me colocando na situação, me colocando naquele lugar. Eu confesso que muitos acham que é pecado até o que eu vou dizer, mas eu não assisti The Chosen. E eu gosto mais da minha imaginação, da minha relação com a palavra, do que de ter já uma imagem predisposta ali com base em um roteiro e tal. Nada contra, eu sei que The Chosen abençoa muitas pessoas, é legal e bom e tal. Não substitui a Bíblia, mas é legal. Mas eu gosto, independente se você ter visto The Chosen ou não, é você tentar se colocar naquele lugar. Você tem um desafio de não tentar remeter à imagem da série, se você assistiu a série. Vai tentar ler a Bíblia seca e bem molhadinha com o Espírito Santo ali. Mas imagina a cena, né? Aquelas perguntas que o Leandro faz e Jesus faz assim, né? Quem estão dizendo por aí que eu sou? A galera já fica meio assim, ih, o homem tá bravo hoje. O homem acordou meio virado, hein? Quem que vocês dizem, quem que dizem por aí que eu sou? Aí eles, uns falam que você é Elias, outros falam que é João Batista, outros falam que é Jeremias, uns profetas. Aí Jesus, não tô entendendo nada. Aí, beleza, né? Os caras estavam beleza, perguntou dos outros. Aí de repente ele voltou a pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Naquela hora ficou todo mundo olhando um pra cara do outro assim. Sabe aquela coisa assim, com medo? O que você vai falar? Eu me lembro de uma vez que eu encontrei com o Dan Duke. Para quem é americano, Dan Duke. Uma vez eu encontrei com ele lá em Jundiaí. E eu ganhei 15 minutos com ele, tinha um tradutor do lado, porque meu inglês é bem frajuto. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu pedi water with gas. É sério. Sério. Mas deu certo. Não colocaram água com gasolina. Tiveram misericórdia. Acho que se fosse em Nova York tinham colocado, né? Mas aqui eles têm um pouco de misericórdia com os latinos, né? Brasileiros. Mas aí eu peguei e tava lá com o Dan Duke. Aí ele começou a rir. Aí ele começou a rir. Eu, caraca, mano, a risada do homem é ungida, mano. O cara começa a rir, você já sente um flow, já. A gente rala pra ter uma gota de óleo, ele ri, já. Aí ele, seus ouvidos estão abertos? Ele perguntou pra mim, eu pensei assim, o que eu respondo pra ele, né? Se eu responder que tá, ele vai mandar eu falar o que eu tô ouvindo. Se eu responder que não tá, ele vai mandar eu me converter. Então eu fiquei travado ali, sem saber o que responder pra ele. Na dúvida eu comecei a falar em línguas. Ele lá, brabachei, kendrebia. E me saí, deu certo. Imagina aqui, Jesus perguntando pra eles, quem vocês dizem que eu sou? Imagina. Aí eles, ô Leônidas, e agora, quem a gente responde? Mas tinha um no meio deles ali que era meio maluco. Eu não sei quem aqui é o mais doido, que não tem vergonha, que é o mais assim, quem é da sua casa é mais assim, papum, explosivo, mais direto. Pedro era louco, mano. Pedro era maluco. Pedro, se ele errava com força, com vontade.
Se ele acertava, também acertava com vontade. Aí ele mandou essa, no verso 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, ele falando de si mesmo então, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Cara, imagina a cena. Eles estavam aqui, Pedro acerta, ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de repente Jesus fala: Tu és pedra, e sobre esta pedra que sou eu edificaria a minha igreja. Mas eu vou te dar uma chave: o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra terá sido desligado. Cara, ele saiu grandão de lá. Ele saiu, mano, gigante, serelepe. Sabe, tipo assim, saiu postando, talvez no Instagram, não sei. Pedro saiu grande, mano. Saiu olhando para aqueles discípulos, falei: quem aqui quer ser discipulado pelo Pai? Aquele dia que ele escreveu a frase: o Pai tá on. Você quer ligar alguma coisa na terra? Fala comigo, Pedrão. Imagina, já ficou todo se achando, né? Aí, logo depois desse ensino, eu falei para você, Jesus aquele dia amanheceu meio virado. Só que Pedro, acho que ele ficou meio animado, ele não entendeu muito bem. Aí no verso seguinte, ali na mesma ocasião, depois de acontecer essa situação, no verso 21 do mesmo Mateus 16, diz: Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, verso 22, o homem que tinha a chave, key man, né? O cara que tinha a chave do céu, da terra, chamando-o à parte, foi educado. Ele falou: Jesus, você está falando que vai morrer, que vai... Vem cá rapidinho, vem cá no canto, eu não vou te expor, Jesus. Eu vou cobrir sua nudez aqui. Jesus, vem cá um pouquinho. Jesus, deixa eu te falar uma parada. Pedro começou a repreendê-lo dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Cara, foi a primeira vez em que Jesus contou para os discípulos que ele ia se lascar antes que tudo desse certo. Eu sei que em alguns lugares do Brasil se lascar é palavrão, em São Paulo não é. Se ferrar para outros lugares do Brasil. Ou dar ruim. Eu estava em Pernambuco um dia, eu falei se lascar, a galera falou: Brisa, não fala isso. Não sei se tem alguém de Pernambuco, se tiver me perdoe. Mas eu tento lembrar às vezes disso, lembrei agora. Lembrei depois de ter falado. Perdão, Jesus, meu Deus. Mas, de repente, Pedro vira e começa a querer proteger Jesus. Jesus ia morrer. Algumas pessoas começam a entender ali, com base nos estudos, que esse foi o momento em que Judas foi frustrado. A partir daqui ele queria trair. A partir daqui ele provavelmente parou de seguir Jesus no Instagram, tá ligado? Deu um follow lá e falei: esse cara tá estranho. Eu vi esse cara ressuscitar. Eu vi esse cara curar. Eu vi esse cara tirar moeda de ouro da boca do peixe. Eu vi esse cara multiplicar pão. Vamos estabelecer um reino aqui muito louco nessa terra. De repente ele vira e fala que vai morrer, que vai ser envergonhado, cuspido, ferido. Eu não quero. Aquele dia provavelmente foi o dia em que Judas deu um unfollow em Jesus ali. Começou o unfollow de Judas. Mas Pedro, sendo aquele que tinha tido aquela revelação, acertado, saiu grandão. Jesus falou que ele era pedra, aquele que vai edificar a igreja e tal, aquele que carrega a chave, que vai ligar e desligar na terra e no céu. Quer proteger Jesus, quer poupá-lo da morte. E eu não sei você, mas nós fazemos parte de uma geração carente de olhos nos olhos, carente de afeto,
carente de amor, de carinho. Eu não digo que a outra teve, eu não sei falar sobre a outra, eu sei falar sobre a nossa. Mas nós somos carentes de algo, de alguém. Talvez a gente coloque uma carcaça às vezes e finja que não é carente, finja que não sente falta. Esses dias, uma menina da nossa igreja, que ela se diz por resolvida, eu sou resolvido, não preciso de ninguém, eu me viro. Eu falei, você não é resolvido, você está escondendo algum trauma. Você escondeu alguma coisinha aí, alguma coisa tem. E eu me lembro que quando eu comecei a pastorear a Poema em São Paulo, eu me julgava alguém forte emocionalmente, porque as coisas não me abalavam. Eu aprendi a lidar com tudo. Quando eu cheguei lá, que eu precisava amar as pessoas daquela terra de uma forma diferente, Jesus começou a quebrar meu coração e me mostrar que eu não era forte emocionalmente, eu era insensível. Como eu era insensível às minhas próprias questões, eu era insensível às questões dos outros. Então, isso mostra que às vezes a gente se julga forte porque a gente vive na nossa, vive resolvido, mas biblicamente você só é resolvido pelo tanto que você sabe amar e se importar. Vamos lá, alguém. Só que, o que é amar e se importar? Aí é uma questão. Porque muitos que se dizem amáveis, amorosos, amam do jeito errado. Pedro, ele achava que amava Jesus. Então, ele pega, Jesus fala que vai morrer, vai ser ferido, vai ser machucado. Ele pensou, eu amo esse cara, eu me importo com esse cara. Então, eu vou protegê-lo. Ele falou, então, isso nunca vai acontecer. Comigo não. Se eu estiver do seu lado, não. Esses outros aí que não sabem nem o que o senhor é, que você viu que eu te falei quem você é, né, Jesus? Esses outros nem sabem. Eles eu já não sei, mas eu não vou deixar isso nunca te acontecer, Jesus. Cara, fala a verdade se você não quer ter um amigo desse. Um amigo que te protege, que te guarda, que não deixa que falem mal de você. Um amigo que vai te defender em qualquer lugar. Um amigo que não vai deixar o mal acontecer a você. Então Jesus virou-se para Pedro, verso 23, e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Verso 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Ou seja, o amigão que sabe quem ele é, o cara que estava lado a lado, disposto a morrer por ele, disposto a protegê-lo, é o diabo, é o próprio Satanás. Como assim? Que insensível. Alguns aqui iam querer sair dessa igreja se visse isso acontecendo, né? Pô, mano, o cara tava defendendo o pastor, mano. Por que o pastor deu uma no meio dele? Pô, cara, eu vou sair dessa igreja aqui, não dá certo não. Cara, Jesus, ele foi duro. E para piorar, lá na frente, Mateus 26, abra comigo, 47. Mateus 26, 47, vai dizer: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus respondeu: amigo, repita comigo, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Ou seja, aquele que queria proteger era o Satanás, e aquele que queria entregar a morte era amigo.
Sabe, o tema dessa pregação é mais que amigos, friends. Vamos lá, alguém? Se alguém precisa de tradução, cutuca alguém para traduzir o que é friends. Sabe, existe uma máxima nessa carência da nossa geração. Temos que ter pessoas que nos celebram, que nos honram, que nos protegem, que nos querem bem. Quem te quer bem? Biblicamente falando, segundo Jesus diz, aquele que é seu amigo não é aquele que te quer bem, mas é aquele que coopera para o plano de Deus na sua vida. É aquele que coopera para onde você tem que ir, doa o que doer, custe o que custar, ganhe o que ganhar. Independente do ganho ou da perda, ele não vai passar a mão. Ele não vai diminuir seus montes e nem querer encher os seus vales. Ele não vai querer deixar a sua vida flat. Ele não vai querer trazer panos quentes para feridas que Deus está causando e vai te curar, te transformar e te restaurar. Sabe, nós somos tentados humanamente, por sobrevivência civil, a andar perto de pessoas que concordam com a gente, que têm o mesmo status social, mesmo normalmente, mesmo valor monetário ali, ganho, lucro, dinheiro e tal. Nem sei falar isso tecnicamente, perdão aí os inteligentes, mas pessoas que têm categorias financeiras, classe média, classe alta, classe forever, enfim. Normalmente nós andamos com pessoas que são parecidas pela história, pela convivência, pelo dinheiro, pelo modo de ser, pelo modo de se vestir. Isso é um problema, isso são homoafeições, afeições parecidas, pessoas que se concordam, mas não se transformam. Pessoas que se parecem, mas não te tornam mais parecido com Jesus. Pessoas que cooperam para o seu plano, mas não para o plano de Deus na sua vida. E sabe o que é incrível? Lá na oração do Getsemane, você vê que Jesus, ele estava disposto a obedecer ao Pai, mas ele não estava afim de morrer. Ele não estava afim, ele falou, Pai, se puderes, tá ligado? Aparta de mim, tira de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Olha que louco, Pedro concordava com Jesus. Se Jesus tinha alguma coisa no coração dele que dava um medo, um receio, um temor, não estava afim de morrer, Pedro tocou exatamente nisso. Pô, eu não estou afim de ser confrontado assim. Aí alguém vem e fala, ei, eu acho que ele foi duro com você. Aí você, epa, achei alguém que concorda comigo, então vem cá, vamos montar um motim church aqui agora, juntar todo mundo. E sabe, o tipo de igreja que Jesus tem para nós é uma igreja de amigos. Jesus veio para fundar um reino de amigos. A palavra fala que existe um óleo que escorre quando, sabe, quão bom e quão suave são que os irmãos vivam em comunhão. Quem são irmãos no padrão bíblico? É irmãos padrão família, você não escolheu, só está do seu lado lá. E dá treta, dá perdão. Irmão não é padrão que você faz lá a rodinha de sexta-feira à noite, Billy Night. Billy Night hoje, galera. Billy Night é velho, hein, mano? Faz uns anos que eu não uso esse termo, veio agora aqui, Billy Night. Irmãos no padrão bíblico não é você andar junto com os best friends. É irmão. Você está numa casa debaixo de pai e mãe, que do nada você sai da barriga de alguém, tem alguém ali, você olha, quem é tu? Não te escolhi, não sei quem você é, chato. Ciumento, não deixa eu brincar com o seu brinquedo. Já começa na treta, meu amigo. O primeiro culto da Bíblia de irmãos foi 2 irmãos juntos amando, um saiu morto. Aí quando Jesus vai falar lá na frente no Novo Testamento, ele vai dizer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Ele de novo ressuscitando o culto, onde 2 ou 3 irmãos se unirem em meu nome, eu estarei ali presente, a rema das remas, o nosso culto, isso aqui. E não vale com um casal, viu? Se você acha que 2 ou mais é com a esposa ou com o marido, não vale porque vocês são só um, tá? Então não vale querer juntar, somos 2 no nome, não. Tem que ser vocês e mais gente aqui. Por isso que estamos aqui todo domingo. Aleluia.
Mas quando ele fala isso, Pedro era louco, eu falo, ele acertava e errava com muita força. Ele já virou e falou para Jesus: tá bom, Jesus. Mano, imediatamente, procura depois esse verso. Quando ele fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Pedro vira e fala: tá bom, mas quantas vezes eu vou ter que perdoar eles? Mano, ele voltou, ele provavelmente entendeu o que Caim sentiu quase, tá ligado? Jesus, mas quanto que eu tenho que aguentar esses caras aqui, mano? Eu tenho que estar junto com eles para o Senhor estar com nós. Mas quanto que eu tenho que aguentar? Porque eles não são da minha Billy Night. Eles não são do meu rolê, não são do meu bonde. Tem um monte de brother lá no barco que é mais meu amigo, mais meu brother, mais minha linguagem, pira. Mas esses aqui é trampo. É um cara chamado João que é carente, Jesus. É carente, mano. É chato, mano. Ele fica aí falando que ele é amadinho, põe a cabeça no seu ombro aí. Todo mala, mano. Aí o outro, muito doido, ali fica pegando dinheiro, mano. Aí Jesus, o outro aqui, não sei o quê. Tem um outro que é moleque. Oh Jesus, até quando eu vou ter que aguentar esses caras? Só que a Bíblia fala que quão bom e suave são que os irmãos vivam em comunhão, porque é como o óleo que escorre. Sabe, não é que os best friends vivem em comunhão, é os irmãos. Irmão, meu amigo, é aquele que Jesus colocou para você ser amado e para você amar. É aquele que você não escolheu, mas Deus colocou do seu lado. Quando vai perguntar para Jesus lá: quem é meu próximo que eu devo amar? Jesus fala: mano, tinha um sacerdote passando, viu um cara machucado e não fez nada. Tinha um levita passando, viu o cara machucado e não fez nada. De repente, passa um samaritano, cuida das feridas dele. Não era por identificação. Sabe, a nossa relação na igreja não é por identificação. É por propósito. Não é com quem você se identifica. Não tem que dar match. Ai, eu não dei match com essa igreja, eu não dei match com a galera. Se você não deu match, é porque seu coração deve ser um pouquinho durinho. Porque se o seu coração se abrir um pouquinho, quebrar um pouquinho o seu coração, você vai começar a perceber o valor de cada pessoa que Deus colocou do seu lado. O mais pobre, o mais rico, o mais bonito, o mais feio, o Rodrigão e o Gu. Você tá tentando, Gu? Não, você mandou bem hoje, mano. Tá no padrão Rodrigão aí. Mas de verdade, meus amigos, sabe, eu me lembro que esses dias atrás, eu ali, sentado nas mesas, eu viajo no Brasil um pouquinho, tenho muitos amigos pastores e líderes. Tava numa mesa com uns líderes lá, uns homens do hype, gospel. Estava lá resolvendo coisas, e tem hora que a gente se sente até importante nessas horas, né? Você acha que você é alguém, aí Jesus vem, aí o Gu me liga. Eu estava nos brinquedos ali com os meus filhos dentro de um shopping. Aí o Gu me liga, eu comecei a partilhar com ele, com alguns pastores, o que estava rolando ali nas mesas com os pastores. Aí o Gu me liga, eu estava dentro daqueles playground, dentro de shopping center brasileiro lá. Aí ele: ô Foguinho, e aí, mano, como é que tá? Nunca me liga? Eu falei: pois é, cara. Na época ele me ligava menos, agora a gente tá ligando mais. Aí ele: eu posso semear uma decepção na sua vida? Aí eu: cara, eu tô aqui com as crianças brincando, mas pode, né? Eu tava tentando abandonar a skin profeta da nação pra skin pai, e chega um cara querendo me decepcionar ainda, mano. Já não tava fácil. Aí ele: Brisa, é o seguinte, aquilo que você falou, cara, é muito perigoso, aquilo que você fez é muito errado, aquilo, isso aqui, começou a pontuar 30 minutos, e meu filho lá brincando, eu pondo ficha, mano, pondo ficha, eu já nem tava vendo quanto eu tava gastando, passando a ficha lá e valendo lá o cartão. No fim ele: Brisa, é isso. Aí eu: entendi. Aí ele: agora você me deve uma decepção, tá? Quando você puder, você me liga e me decepciona. Mano, de verdade, às vezes dá raiva. Às vezes dá horror. Às vezes o coração quer fechar. Às vezes dá vontade de pensar: quem como pensa que ele é? Tá lá do outro lado do mundo, não tá vendo nada. Mas na hora eu: puxa, cara, faz sentido. Eu vi Jesus querendo me apontar um pouquinho mais para a morte do meu eu e para o nascer do verdadeiro Cristo em mim. E esses dias atrás, eu tava lá com o Lucas Barreto, lá
Quem não conhece é o irmão low profile do Leandro Barreto. Ele não gosta de aparecer muito. Aí esses dias eu levei ele para ele fazer a primeira pregação dele. A primeira pregação dele foi lá no Poema São Paulo. Muito louco. Foi da hora. Foi agora, 2 semanas atrás. Ele pregou, foi muito bom, cara. Foi muito legal ver alguém sem aquela roupagem, né? Querendo ou não, eu já tenho um jeito de falar no microfone e tal. O cara não sabia falar, mas, mano, derramando uma porção. Falei, cara, nem tem a ver com a mensagem que você pregou, mas tem a ver com a mensagem que você é, cara. Foi muito louco, cara. Foi uma presença de Deus poderosa naquele lugar. Ele ficou 4 dias em casa, já não aguentava mais. E a pregação dele foi boa, cara. A primeira pregação minha foi em 2010. Aí ele falou, Brisa, você prega. Eu falei, meu, eu nunca preguei. Ele falou, só vai. Eu falei, mas o que eu faço? Ele, só seja você mesmo. Mano, eu preguei minha primeira pregação. O povo saiu de lá querendo cheirar cocaína e fumar maconha. Porque ficou parecendo que minha vida era melhor quando eu cheirava e fumava. Recém-convertido, conhecia mais de cocaína e maconha do que da Bíblia, mano. E eu cheirava e fumava e tal. A única pessoa que gostou da minha pregação foi a Cássia. Uma ministra de louvor falou, Brisa, foi muito louco. Depois de 2 meses desviou. Muito louco. Mano, a Poema era muito doida, cara. E eu era louco. O primeiro retiro da Poema que teve, tinha grupos que disputavam entre eles ali. Tipo, as gincanas do retiro, né? O primeiro retiro da Poema tinha área para fumante, porque senão tinha gente que não ia. Loucura, mano. Avivamento. Aí eu fiz parte de um grupo que o pessoal não sabia o nome que ia colocar no grupo da gincana. Aí eu abri a Bíblia no Flow, claro que já tinha um Flow. Abri em Apocalipse, li ao contrário, Espilacopa. Falei, o nosso do grupo é Espilacopa. Espilacopa é o nome do grupo. Aí teve a última coisa para ganhar. Tinha um show de talentos. E eu já era do louvor, e eu não era talentoso, mas era do louvor. E ninguém sabia cantar, dançar, tal. Aí eu falei assim, ó, eu me converti tem 1 ano e meio, e eu dançava Psy. Que na época era chamado de Rebolation. Aí depois veio o profeta maior lá e Rebolation. Acabou, não foi mais Rebolation, Psy. Mas eu não sabia, o Felipão tava lá. Você tava lá. Não errei seu nome não, Felipão mesmo, né? Acertei? Não, mano, aqui é a cabeça, né, mano? Mas, cara, eu falei, vou dançar Psy. Eu dancei Psy, você tava lá no Psy? Dancei Psy, mano, no meio do retiro, assim. E tal, coloquei o chapéuzinho e virava o chapéuzinho. Não vou dançar aqui, fique tranquilo. Não vou dançar. O Lucas Barreto, mano, marvado cunhado é fogo, né? Pra quem não sabe, eu sou casado com a irmã do Leandro e o Lucas Barreto é meu cunhado. No dia do meu casamento, ele fez eu dançar Psy e me deu R$500. E a galera começou a gostar tanto que me deu R$2.000 lá naquele dia. Então assim, se rolar uns $2.000, eu danço Psy. Aplaude Jesus, aplaude. Brisa, onde você quer chegar com isso? Meu, eu era muito doido, eu falava as coisas fora de hora. A Érica fazia uma reunião de líderes. A reunião de líderes, era escola de líderes. Eu era da turma da Érica, tinha a turma do José e tudo mais, eu era da turma da Érica. Um dia, uma das aulas era para colocar num papelzinho o seu sonho. Mas colocava num papelzinho e ninguém sabia qual era o seu sonho. A Érica lia ali de quem era aquele sonho, né? Mas ninguém sabia quem era. Ela lia o sonho, mas não lia a pessoa, né? Me embananei todo na história, mas é isso que eu quis dizer. E aí, ela pegou e leu um sonho lá. Meu sonho é ser salvo. Que é porque ela estava numa escola de líderes e alguém ali que sonhava em ser salvo. Ela falou, desculpa, não é para saber quem sonhou, mas quem sonhou isso aqui? Aí era eu. Ela, Brisa, por que seu sonho é ser salvo? Você tá aqui já. Ah, não sei, Érica. INSS do céu, né? Não sei, tem alguma coisa aí pra nós aí. Mas, meu, eu era muito doido, falava as coisas fora de hora, bagunceiro naquele tempo, e errava pra caramba.
Só que em algum momento eu tive que romper, aprender a ser homem de Deus, aprender a fazer menos caquinha, aprender a me comportar, aprender a fluir em Deus, a amar a palavra, amar a igreja, amar as pessoas. Responsabilidades vieram, encargos vieram. Deus nos fez pastores, nos levou para ministrar em muitos lugares do Brasil. Deus me fez pastor de uma igreja lá em São Paulo. E eu sei que, de repente, o Lucão Barreto na minha casa agora, 3 semanas atrás, falou assim: ô mano, tá linda a sua igreja, mas você não é mais aquele cara bagunceiro, né? Falei, cara, aquele cara brincalhão. Falei, mano, muitos deveres, né? Demanda, muita coisa, Poema Music, Poema São Paulo, muita coisa para lidar, um presbitério. Meu Deus, cara, não tem como, né? Você tem que ficar mais responsável, né? Aí ele ficou só naquela pergunta ali. Passou uns 4 dias, aquela pergunta ficou ecoando dentro de mim. E eu fiquei pensando assim, falei, Jesus, toda vez que o Senhor me toca, eu fico alegre. Toda vez que eu estou com amigos que eu amo, eu fico alegre. Toda vez que, sei lá, acontece alguma coisa legal, um passeio em família, ganhar alguma coisa, eu fico alegre. Mas eu acho que quando eu estou quieto só, eu já não tenho mais aquela alegria que eu tinha. Eu já não conheço mais aquela alegria. Passou 2 dias, a Marcela do Xandão, pastora de Curitiba, mandou um WhatsApp para mim. Falou assim: Brisa, seguinte, tô orando por você tem alguns dias e pensando em você. E Deus me disse que tem saudade, cara, daquele Brisa bagunceiro. Deus me disse que tem saudade daquele Brisa ingênuo. E ela disse assim: a Poema São Paulo ainda não conheceu aquele Brisa. Falei, caraca, velho. Peguei e printei. E na hora quis levantar uma parada em mim, mas cara, para eu construir quem eu me tornei ministerialmente, financeiramente, eu era destruído quando eu era aquele cara. Minha vida financeira era uma droga, minha vida familiar era uma droga, minha vida profissional, ministerial era tudo uma droga. Eu tive que construir sendo sério assim, e várias coisas que vieram dentro de mim querendo refutar aquilo. Eu falei, não, cara, olha quem eu sou. Querendo ou não, eu não sou explodido, famoso nem nada, mas tem um prestígio, um respeito, tem um fruto, tem um resultado. Aí de repente, Jesus começou a me lembrar de como eu era e falar, e a Marcela daí mandou assim: Brisa, não tem a ver com saudosismo, mas com essência. Aí eu falei, Jesus, meu coração está querendo resistir a essa palavra. Tirei um print, mandei para a Érica, mandei para o Gu, mandei para o Lê, mandei para o Mark, mandei para todo mundo, para o Lucas Barreto, mandei para a Bruna, mandei até para o meu padeiro. Eu falei, todo mundo agora, se quiser me ferir, me fere agora. Eu já estou exposto aqui, já fala. A Érica já veio com uma palavra, o Gu já veio com outra palavra, o Leandro já veio com outra palavra. E eu não estou aguentando me apanhar, eu vou apagar os bagulho aqui no WhatsApp. Mano, e tal. Eu falei, mano, era para eu ficar mais feliz, eu estou ficando triste agora. Eu nem vou dizer para você que eu já encontrei o lugar que Jesus me quer de volta. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Vale a pena ter verdadeiros amigos no reino de Deus. Pessoas não que concordam com o seu dom, mas que aperfeiçoam o seu caráter. Sabe, eu rodo por aí, muitas pessoas me aplaudem, me abraçam. Muitas pessoas me celebram. Mas algumas pessoas olham e tem como o Lucas, como a Érica, o Leo, o Gu, o Léo, José Barreto, Cida e tantos outros, tem coragem de olhar e falar, Brisa, isso não tá legal, isso não é legal, cara, isso é ruim, isso não sei o que, nos decepcionam para alcançar o que Deus quer. Não são pessoas que fazem o melhor para nós, mas são pessoas que fazem aquilo que coopera com o que Deus tem na nossa vida. Existem dores que você tem que passar para chegar onde Deus quer te levar, e vai aparecer algumas pessoas que querem te proteger dessas dores, ou talvez você seja uma pessoa que quer ter um amor maior do que Deus. Deus teve a coragem de deixar o filho pródigo passar fome, e você quer ir lá e dar uma cesta básica para o filho pródigo.
Em nome de Jesus, nós temos que ser aperfeiçoados no amor ágape, agapau, o amor de Deus, que não poupou o seu próprio filho, mas deu ele e recebeu ressurreto. Um amor que não poupa, mas um amor que ama. É um amor nosso que transcende. Nós não queremos sermos assistencialistas, nem tampouco insensíveis à dor do próximo. Existe um propósito, existe um caminho, existe uma jornada. Chegou o tempo de nós, como igreja, pararmos de nos protegermos e nos sentarmos na mesa dos verdadeiros irmãos. Você não tem que andar com aqueles que te celebram, mas você tem que andar com aquele que celebra o nome do Senhor. E aquele que não vai te poupar de te falar o que tem que te falar. Eu sei que dói, eu sei que assusta, eu sei que ofende. Porém, se ofende, é porque algum orgulho tem aí. A Bíblia vai dizer que o mesmo Jesus, ele é pedra de fundamento e pedra de ofensa. Depende muito de que lado você está. Se te fundamenta é porque seu coração está correto. Se te ofende é porque não está. Porque a ofensa mostra que há orgulho, desconexão. Sabe? Essa palavra não é a melhor palavra que esse culto já teve, essa igreja já teve. Mas eu falei, Jesus, eu só quero partilhar aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, porque eu sei que o Senhor quer fazer em outras vidas. Eu não sei o que Deus quer fazer na sua, não é a mesma coisa que na minha, mas eu quero dizer para você que essa casa é uma casa de amigos. Amigos que não têm medo de cutucar e decepcionar o outro. É o padeiro confrontando o médico. É o médico confrontando o pedreiro. É o pedreiro confrontando o músico. É talvez o músico ali com seus dedos brilhantes de cordas de violão. E chega ali o pedreiro, não sei se aqui chama pedreiro, constructor, bodybuilder. Ele chega ali com suas mãos cheias de calos, sujas de cola, sujas de cimento. Talvez o músico vai ser tentado a olhar para os seus dedos brilhando com a corda Elixir, que aqui é barato. Só os músicos riram agora. E vai querer pontuar e você vai querer olhar para o dedo cheio de cimento, não vai querer receber. Eu quero dizer para você, isso é família. Família não são os iguais, mas são os que se tornam um no Senhor. Pessoas que vão cutucar e nos cooperar para nos levar para onde Deus quer nos levar. Doa o que doer, sinta o que sentir. Para finalizarmos lá em Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo 27, verso 5. Se você puder, abra aí comigo, Provérbios 27, 5 e 6. Diz assim: a repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Repita comigo: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Judas beijou como amigo ali naquele caso, porque cooperava para a morte de Jesus. Pedro quis defender e proteger como inimigo e Satanás, porque queria proteger Jesus e não o propósito de Deus.